pessoas hoje estão connosco. É muito bom ter-vos cá, é bom poder estar reunido com todos os irmãos e podermos ter a alegria de vir à casa do Senhor, poder congregar com todos vocês. É realmente muito bom para o nosso coração e sentimos muito gratos por cada um dos que estão aqui presentes. Lembrando, uma pequena parte, só lembrar, no final do culto, a Comissão Administrativa vai reunir por breves instantes para definir um assunto muito breve. Vamos então dar continuidade ao nosso momento de louvor. Em primeiro, vamos consagrar o Euromissionário, aquele euro que, em conjunto com outras igrejas, vai ajudar a suprir as necessidades dos servos do Senhor, que levam a palavra a sítios onde ela não é conhecida, mas onde estão a tentar implementar um núcleo, uma missão, uma igreja. Então, este Euromissionário visa suportar a ajuda que estes irmãos necessitam, assim como as suas famílias, porque muitos deslocam-se completamente do seu grupo familiar, da sua terra, para ir iniciar uma missão noutro sítio de Portugal, noutras aldeias, noutras vilas onde a palavra não é conhecida ou não é pregada. Então, que sejam como eles, este Euromissionário, e que em conjunto com outras igrejas possamos ajudar a suprir as suas necessidades básicas. Vamos então consagrar o Euromissionário, dizendo o circuito que os irmãos já conhecem, enquanto entoamos o coro do livro verde. Eu peço ao irmão Zé, que vai então para aqui, ele me ajudar a cantar este coro, 105, ele não gosta também. Coro 105 do livro verde, a tua graça. Devemos exaltá-lo por isso todos os dias da nossa vida.
reconhecendo que Ele está acima de todas as coisas. Ele deu-nos vários motivos para o glorificar. Criou-nos, ama-nos, cuida de nós diariamente. Por isso devemos proclamar ao mundo tudo o que Ele fez. Fomos criados para o glorificar, para exaltar o seu nome e dizer ao mundo como Ele é grandioso, como Ele é maravilhoso, como Ele é cheio de amor. É isso que vamos então entoar com o próximo hino. Vamos fazer ainda antes uma breve leitura em Filipenses 2, de 9 a 11 e 1 Crônicas 29, 13, que diz assim: Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Vamos entoar o hino 15 do cantor cristão, Exultação. Eu peço aos irmãos que possam ficar de pé para nos ajudar a entoar estes hinos. Thank you.
Nós os abençoamos em nome do Senhor. Deus é um Deus abençoador. A sua maior bênção para a humanidade é realmente a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Temos na nossa vida terrena bênçãos materiais, porém, todas essas coisas são temporárias. Em Cristo o Senhor disponibiliza bênçãos espirituais, que vão muito além do tempo e das bênçãos materiais. Vamos então fazer o levantamento dos nossos dízimos e ofertas com alegria, louvando ao Senhor por tudo o que Ele nos permite ter, por tudo o que Ele nos dá, manifestando assim também a nossa obediência. Enquanto o hino 132, Ebenezer, vamos fazer o levantamento dos dízimos e ofertas. Neste momento, Senhor, nós te agradecemos o privilégio que temos de poder participar monetariamente com aquilo que tu nos dás para a tua obra. Que estas ofertas, estes dízimos, possam ser bem aplicados no trabalho do anúncio da tua palavra e no sustento dos teus servos. É o que te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. E assim passamos a palavra ao nosso pastor. Bom dia. Nós estamos finalizando o ano. E, como os irmãos sabem, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. E hoje iríamos estudar o capítulo 2, o início do capítulo 2. Mas como é a nosso último culto do ano de 2024, eu vou continuar pregando em Efésios, mas com um texto diferente, porque eu quero refletir no sentido de, no seguinte tema:
aquilo que nós desejamos uns para os outros. Então, o tema do texto é no capítulo 3, versículo 14 ao 19, e pensar no seguinte tema: intercedendo pelos irmãos. Quando vai acabando o ano, todos nós, de uma forma ou de outra, traçamos planos. Desejamos algo para nós, desejamos algo para os nossos queridos amigos, irmãos, e queremos fazer alguma coisa. E então eu vou antecipar a mensagem do capítulo 3 hoje. Aconchegado, nesse dia a gente vai pular, mas vamos pensar no intercedendo pelos irmãos. Efésios 3, 14 e 19. Vejam que texto magnífico. O apóstolo Paulo vai orar pelos irmãos. Ele diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. Ora, aqui, só até aqui. Vamos lá. Senhor, nós queremos louvar o teu nome, queremos bendizer o teu nome, e queremos pedir que o Espírito Santo nos acuda, nos ilumine, nos conceda discernimento e sabedoria para expor a tua palavra. Ajuda-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos concluindo o ano, não é? E talvez muitos de nós só nos veremos em 2021. E o que nós desejamos uns por outros? Notem, o texto começa dizendo: por essa razão. Paulo vai falar do seu motivo, o mistério que ele vem tratando sobre a questão da igreja, a vocação dos gentios. E ele diz: e por essa razão eu dobro os meus joelhos. Coisa que a gente faz pouco hoje em dia, dobrar os joelhos. Eu cresci ouvindo dizer que a igreja cresce com os pés voltados para trás, ou seja, o povo de joelhos orando. Mas não sei se os irmãos sabem, o judeu ele não orava de joelhos, o judeu orava de pé, como nós costumamos fazer, não é? Agora, de joelhos demonstra a questão da crise e da intensidade. Todas as vezes que nós vemos a manifestação de Deus na Escritura, há uma questão da pessoa cair de joelhos, prostrando-se, esse processo dessa crise, mas essa intensidade que há perante o Senhor, de estar reconhecendo a sua soberania, de estar reconhecendo o seu poder sobre todas as coisas. Nós percebemos isso em Lucas, capítulo 22, versículo 41, que diz: apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos oraram. Jesus está naquele momento de crise no Getsemane, e ele pede ao Pai, suplica ao Pai que pudesse passar dele aquele cálice. Então ele vai orar. Ele está dobrado, humilhando-se diante de Deus nesse momento intenso. E aí ele fala que ele vai orar pela família de Deus, que é a igreja. Ele diz: de quem toda a família nos céus e na terra toma nome. Que coisa bonita. Nesse capítulo ele diz que nós somos família. E aqui o termo é pátria.
traz uma ideia para os irmãos? Pátria. Né? Pátria é um grupo social, um grupo de pessoas que deve a sua existência a um antepassado comum. E todo grupo humano, ou todo grupo celestial, remonta ao antepassado comum, ele remonta a Deus, de quem ele toma o nome, ou seja, de quem ele está sob autoridade. Ele ora ao Deus que tem domínio sobre todas as coisas. Ele suplica a esse Deus que é Senhor absoluto. Mas ele intercede por esse grupo que nós chamamos de igreja, por aquelas pessoas que estavam lá e que nós devemos seguir o exemplo dele. Para quê? Para quê e por que nós devemos interceder uns pelos outros? Ele vai dar a resposta. Versículo 16 e 17. Ele começa dizendo: para que nós sejamos fortalecidos interiormente. Ele diz assim: para que sejais corroborados. Uma outra tradução é robustecidos com poder pelo Espírito no homem interior. Quando nós vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, ele diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Ou seja, é a nossa essência, é onde o Espírito Santo de Deus habita em nós. E ele diz para que nós sejamos fortalecidos, robustecidos nesse poder. Para que isso? E ele vai dizer, versículo 17: para que Cristo habite. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Para que Ele faça morada em nós. Para que Ele tome conta de nós. Orar para que nós tenhamos firmeza, para que nós possamos ser fortalecidos na fé, para que Cristo seja a razão do nosso viver e para que Ele viva em nós, para que Ele tome conta de nós e para que seja arraigado em nós, para que se finque raízes, para que se edifique em amor. Eu não sei se os irmãos, eu sei que alguns trabalham na terra, né? De vez em quando eu quero mexer lá na terra, lá no pequeno terreno que eu tenho agora. E outro dia tive que tirar uma árvore, tá? E ela tinha raízes bem fincadas. E eu só tinha uma enxada. Eles não sabem o trabalho que deu para ele poder tirar bem, porque está solidificado, está bem estruturado. Paulo está dizendo assim: oro para que vocês fiquem enraizados, que Jesus se enraize no vosso ser, ao ponto de fazer morada e nada possa arrancá-lo dali. O que ele está dizendo é que nós precisamos ser fortalecidos pelo poder do Espírito Santo, sendo dócil, amados, vivendo em amor. Vejam, no capítulo 2 ele fala da ira que pesava sobre nós e Jesus veio na vida. Agora ele diz que depois que Jesus nos restaura, que Jesus nos dá vida, ele vem dizendo que nós vivemos em amor, por causa da graça de Deus, no fortalecimento do nosso homem interior. Por que nós devemos interceder uns pelos outros? Para
sejamos fortalecidos interiormente, para que o Espírito de Deus se enraize em nós, para que nós possamos ter uma vida de amor, para que nós possamos ter Cristo habitando plenamente em nós. Nessa primeira realidade, que nos diz o versículo 16 e o versículo 17. Versículo 18 e 19, vejam o que diz. Versículo 17 termina dizendo: arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então nós devemos interceder uns pelos outros, para que possamos conhecer e compreender o amor de Cristo. Para conhecer e compreender o amor de Cristo. É muito interessante o que ele diz aqui, né? Ele fala que nós possamos compreender e conhecer. São dois verbos. Dos verbos. Um tem um conceito intelectual, racional. O outro tem um conceito místico, que vai para o lado religioso, que nos ensina, que nos diz que a nossa fé, ela não é apenas racional e não é apenas emocional. Ela envolve as duas coisas, ou seja, mente e coração. E nós precisamos aprender a conjugar essa realidade. Nós não somos só sentimentos, nós somos também racionais, nós somos emocionais. O nosso culto, ele não pode ser puramente algo extremamente racional, ele tem que expressar as nossas emoções e os nossos sentimentos, as nossas alegrias, as nossas dores, as nossas angústias, nós precisamos colocar diante do Pai também. Mas notem, ele fala no versículo 19 algo muito interessante. Vejam, conhecer o amor de Cristo excede todo entendimento, para que sejais cheios da plenitude. Aí ele vai falar, ainda no 18, de algo que a gente pensa muito, que é algo público. Vejam, ele fala largura, comprimento, altura e profundidade. O que ele quer dizer com isso? O que ele está falando dessas medidas cúbicas? Será que ele vai usar um contentor para trazer alguma carga, alguma coisa assim? No contentor a gente fala de metros cúbicos. A gente vai comprar terra e fala que tem assim metros cúbicos. Então por que ele está utilizando isso? Na mentalidade grega dos estoicos, ele falava da totalidade do universo. Essa era a mentalidade da filosofia estoica. Mas aqui Paulo está falando da dimensão da obra de Cristo, que ele diz que envolve e engloba todas as coisas, todo o universo. Ontem a gente falava sobre isso. Nós estávamos falando ontem sobre a escatologia geral, que a obra realizada por Jesus não foi somente para o ser humano, foi para todo o cosmos, foi para todo o universo criado. E aí Paulo diz e ora assim, para que nós possamos conhecer e compreender essa realidade, de que o amor de Deus, ele é para toda a sua criação. Ele envolve a restauração da terra que está sob maldição, e naquilo que nós chamamos novos céus e nova terra. Hoje eu estava vindo para cá, ouvindo algumas canções do Estênios Márcio, e olhando para a paisagem, para o verde todo, e vi algumas silvas,
Porque esse novo céu e nova terra não vai ter isso. Não vai ter espinho. Não vai ter carne, porque isso é fruto da maldição. Isso é fruto do pecado. Os irmãos lembram o que diz Gênesis 3? Olha, por causa de vocês a terra é maldita e ela vai passar a produzir espinhos e carnes. Na nova céu e a nova terra, o pecado não entra, não vai ter mais. Agora vai ter a natureza limpa dela que Deus criou. Aquilo que nós chamamos de novo céu e nova terra, nós vamos continuar com os nossos animais de estimação. Aliás, todos vão ser animais de estimação, porque não vai ter briga entre eles. Nós vamos voltar ao princípio. E nós precisamos compreender isso. Porque às vezes nós conhecemos pontos doutrinários. Às vezes nós discutimos posições, nós discutimos os termos que nós conhecemos, mas temos uma compreensão muito limitada da obra de Jesus Cristo. Às vezes nós nos esquecemos de quem é Jesus. Essa igreja, para quem Paulo escreve, foi uma igreja muito amada por ele. Foi uma igreja que lutou para preservar o verdadeiro ensino, a verdadeira doutrina. Mas quando nós olhamos o livro de Apocalipse, ou o livro da Revelação, na carta que escrito diz assim: o que esquecestes? Eu primeiro amor. Às vezes nós temos todo o conhecimento, temos toda a doutrina, mas nós esquecemos do amor. E não podemos. E Paulo ora então para que a igreja ela possa compreender o amor de Cristo, ela possa compreender o amor de Cristo, ela possa conhecer essa realidade. Então que nós, nesse ano que se fim, no próximo ano, possamos olhar uns para os outros e dizer: olha, eu estou orando por você, eu estou orando para que você seja fortalecido interiormente, eu estou orando para que você conheça e compreenda o amor de Cristo cada vez mais, e que Ele te preencha de todas as formas, e que você compreenda que o amor de Cristo engloba todas as coisas. Há mais uma razão que nós devemos interceder uns pelos outros. Está na parte final do versículo 19. Vejam aquilo que é chamado a parte dele. Ore pelo seu irmão, ore pela igreja, para que ela seja cheia da plenitude de Deus. E aqui é o clímax dessa oração de Paulo: cheio da plenitude de Deus. Os irmãos já ouviram falar daquela história do copo meio cheio, meio vazio? Pois é, mas essa não é a oração de Paulo. Ele não quer que nós fiquemos meio cheio, meio vazio. Quer dizer assim, ele quer que nós sejamos completamente cheios. Mais do que isso, a ideia desse termo plenitude é um copo transbordando, jorrando. Será que nós estamos assim? Será que nós estamos pedindo e orando uns pelos outros para que a glória, a plenitude de Deus esteja extravasando, jorrando de nós? Para que as pessoas possam olhar para nós e perceber Cristo em nós. Paulo tinha bem consciência disso. Ele sabia o que era ter essa plenitude de Cristo, ao ponto dele poder dizer o seguinte:
crucificado por Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, 20. Veja, irmãos, Paulo ora pela igreja e ele diz que nós devemos orar uns pelos outros para que nós possamos ser cheios da plenitude de Deus. Ele não diz que nós devemos ser cheios de dons. Ele não diz que nós devemos ser cheios de buscar e pedir poder. Ele ora e diz assim: eu espero e peço que eles sejam cheios da plenitude de Deus. Há muita gente que busca dons, pede por dons, esquece que já recebeu os dons, só tem que colocá-los em prática. Há muita gente que pede poder de Deus, esquece que já recebeu o poder, porque o Espírito Santo já veio sobre ele. Agora, será que nós pedimos? Será que nós oramos para que nós possamos ser cheios de Deus? Cheios de Deus, do Deus que habita em nós. É para isso que nós devemos estar cheios. E é isso que ele vai dizer nessa carta. Capítulo 5, ele diz que nós não devemos nos embriagar com o vinho em que há contenda. E muita gente confunde esse texto, porque ele segue dizendo, mas encheios do Espírito. Eu já vi gente dizendo assim, nós devemos nos embriagar de Deus. A ideia não é essa. Porque o vinho, quando a gente bebe demais, a gente perde a noção da realidade. Mas ele diz assim, enche-se de Deus, da realidade de Deus, do Espírito Santo de Deus. No capítulo 4, no versículo 13, quando ele está falando sobre dons espirituais, ele vai dizer o seguinte, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. Ele quer que nós sejamos e tenhamos essa realidade de que Cristo seja visto em nós e através de nós. E orar para que ninguém veja mais o Ricardo, mas olhe para ele e veja Cristo. Para que ninguém veja a Júlia, mas veja Cristo. Tudo aquilo que nós temos e somos deve espelhar Jesus. Deve espelhar a imagem do Pai. No 3,19 ele diz, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Não é só do Espírito. Cristo tem a plenitude do Pai, conforme Paulo escreve a Colossenses 2,9. Mas ele diz que nós devemos ter também a plenitude dele. E aí ele vai falar no capítulo 1, nós se nós recordarmos, que a Trindade, o Deus Trino, atuou na nossa salvação. Ele está dizendo, olha, que o Deus Trino seja pleno na vida de vocês, e que a vida de vocês expresse, mostre isso, que vocês são habitáculo, morada desse Deus Trino. E toda a plenitude dele se manifeste na vida de vocês. Que desafio! Será que as pessoas estão vendo em nós a plenitude de Deus? A igreja, ela não é um organismo fechado, imóvel, mas ela também não é algo
sensacionalista, de espetáculo, de show. A igreja ela precisa ser um grupo de pessoas que crescem, um grupo de pessoas que se submetem à personalidade do Espírito Santo. Um grupo de pessoas que crescem no conhecimento, tanto intelectual, racional, mas também experiencial, de experimentar, de sentir, de se deixar envolver no amor de Cristo. E crescem em estar cheios, desejam estar cheios de Deus. Então, o nosso desafio é olhar para trás, lá para o passado, e ver o momento em que nós tomamos uma decisão ao lado de Jesus, em que Jesus transformou a nossa vida e nos deu vida, nos fez nascer de novo. Olhar a nossa caminhada e ver se essa realidade está se concretizando em nós. Ver se nós estamos sendo fortalecidos interiormente. Ver se nós estamos conhecendo e compreendendo o amor de Cristo. Ver se nós estamos tendo a plenitude de Deus. Ou seja, quando nós estamos terminando o ano, fechando com o nosso último culto de 2024, que nós possamos orar uns pelos outros, que nós possamos assumir um compromisso para dizer: eu vou pedir por você, eu vou pedir por ti, para que você seja fortalecido interiormente, para que possas vencer as tuas lutas. Eu vou pedir por ti, para que tu possas conhecer e compreender o amor de Cristo, compreendendo e conhecendo, que tu possas vivenciá-lo no dia a dia. Eu vou pedir por ti, para que tu manifestes e tenhas na tua vida a plenitude de Deus. Que nós possamos dizer isso uns para os outros. Amém? Vamos lá. Senhor, nós estamos concluindo mais um ano. E olhando para trás, hoje nós queremos explicar e pedir que sejamos fortalecidos interiormente. Queremos explicar que nós possamos conhecer e compreender o amor de Cristo, que excede o entendimento, que envolve toda a criação. Queremos explicar e pedir que nós possamos ser cheios da plenitude de Deus, que a nossa vida irradie, mostre o Deus Trino. Queremos assumir o compromisso de intercedermos pelos outros, de orarmos pelos outros, porque o teu amor, a tua graça, comunhão e consolação, o Deus Trino, esteja com essa igreja, esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje sim. Amém. Deus nos abençoe.